É um imenso prazer iniciarmos mais um dia de diálogos sobre temas que impactam no desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Amazônia é imensa e precisa se desenvolver para ser maior ainda. 24 milhões de pessoas vivem somente no lado brasileiro da Amazônia. Povos tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, diversas comunidades e culturas, e quase 85% dessas pessoas residem nas cidades. Garantir renda e meios de subsistência aos cidadãos amazônicos e proteger a floresta é garantir a vida. Cuidar e valorizar os povos, dar-lhes apoio para produzir e comercializar os seus produtos adequadamente, zelar pela autonomia e preservar a cultura regional é missão de todos e o desafio do Fórum Mundial Amazônia Mais 21. Recentemente tratamos de recursos financeiros para projetos e de infraestrutura fundamentais para a geração de riquezas e renda, fundamentais para a proteção ao bioma, para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. No dia de hoje falaremos sobre a Amazônia invisível e a Amazônia real, sobre a diversidade dos povos, comunidades e sobre a vida nas cidades amazônicas, sobre a geração de negócios sustentáveis, sobre os desafios que a região nos impõe. Falaremos ainda sobre sonhos, desejos e sobre o futuro, sobre trabalho, cooperação e felicidade. O Amazônia Mais 21 é uma realização da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e tem a co-realização da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto Evaldo Lodge. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Governo do Estado de Rondônia, Energisa, Sebrae, Energia Sustentável do Brasil, Usina de Geral, e a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Agradecemos também às inúmeras instituições que apoiam o Amazônia Mais 21 e que estão dialogando conosco sobre possibilidades, conteúdos e parcerias. No dia de hoje, teremos 3 painéis. O primeiro falando sobre pessoas, sobre nossa gente, e o segundo sobre negócios, ambos na parte da manhã. À tarde, teremos um terceiro painel dialogando sobre o papel das cidades no desenvolvimento da região amazônica. É preciso conhecer a Amazônia. Muita gente traz, quase que exclusivamente, uma visão simplista e romântica sobre a Amazônia, com um olhar somente para o meio ambiente, árvores, rios, fauna e preservação. É preciso conhecer a Amazônia, conhecer sobre as pessoas, as culturas e as formas de convivência do homem com a floresta. É preciso entender que a subsistência e a geração de riquezas ocorrem com a floresta em pé e que a economia e o desenvolvimento econômico são os principais mecanismos de proteção ao bioma e a melhor forma de se conservar a vida. Para o painel, um pouco sobre a história e a vida na Amazônia, a diversidade dos povos e os desafios da floresta, contamos com a participação do cacique Almir Suruí, normalmente chamado de chefe Almir Suruí, aqui no estúdio, acompanhado de sua esposa, Janete Suruí. Remotamente, do escritor e dramaturgo amazonense, Márcio Souza, e do geógrafo Gustavo Rangel, todos profundos conhecedores na vida amazônica. Iniciamos com as considerações dos nossos painelistas. Nós queremos saber um pouco sobre a trajetória de cada um de vocês, a relação que vocês estabeleceram com a Amazônia, como veem a região amazônica, as pessoas, os povos tradicionais, a floresta, as histórias e quais os ensinamentos a Amazônia podem dar para o mundo. E eu começo essa apresentação, as considerações iniciais, passando a palavra para o escritor e dramaturgo amazonense, Márcio Souza. Por favor, Márcio, suas considerações iniciais. Vou tocar aqui. Alô, está me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, Márcio. Tá ótimo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer da minha felicidade e também de estar aqui hoje participando deste painel
e especialmente de participar de um painel em que está presente o chefe do heróico povo Suruí, que vive em Rondônia e Mato Grosso, de uma longa história de lutas para defender seu território, sua integridade cultural, parte da luta geral dos povos da Amazônia, os povos tradicionais, as etnias, que lutam para sobreviver num dos momentos mais hostis que já ocorreram na história do Brasil em relação às etnias. Nem mesmo os bandeirantes ameaçaram a integridade dos povos, que, aliás, resistiram bravamente à presença desses bárbaros, né? Hoje nós temos uma espécie de Eichmann no Ministério do Meio Ambiente que quer provocar um holocausto na Amazônia. Mas ele não pode esquecer que o Eichmann e o destino do Eichmann o pode aguardar no futuro. Ele tem que repensar nisso. Eu sou amazonense, nasci em Manaus em 1946, estudei Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, trabalho com teatro, sou romancista, alguns de meus livros foram traduzidos para diversas línguas, como Galvez, Imperador do Acre, está traduzido em 25 línguas, Médio Maria, que conta a história da construção, da trágica construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, no estado de Rondônia. Preparo uma tetralogia sobre a cabanagem, a grande revolta popular da Amazônia, esmagada com esmero pelo Império do Brasil, e também outros romances e peças de teatro. Com alegria e satisfação que eu venho participar deste painel. Muito obrigado, Márcio. Eu passo a palavra ao geógrafo Gustavo Rangel. Olá, bom dia. Muita satisfação, é um prazer enorme poder participar desse painel, a qual também tem uma participação do meu amigo, ao qual tive o prazer de trabalhar junto com ele, fui seu assessor na época em que presidia a CUMPI, Almir Suruí, uma das maiores lideranças indígenas do Brasil e certamente um dos maiores ativistas ambientais que existe no Brasil e com a atividade, com ação no mundo inteiro. E também é uma honra poder participar desse painel, juntamente com o renomado historiador e escritor Márcio Souza, o qual o leio e uso em minhas aulas na Universidade Federal de Rondônia, no curso de Arqueologia, na disciplina de História da Amazônia. Um breve História da Amazônia é um dos livros que nós usamos nessa disciplina. Então, aceitei o convite e venho dizer que a minha relação com a região amazônica é desde nascença. Nasci em Porto Velho, às margens do Rio Madeira, e tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal de Rondônia, onde me formei, onde me pós-graduei, e hoje sou professor dessa instituição, e tive a oportunidade de, através da universidade, através da vida acadêmica, participar um pouco mais da vida dos povos tradicionais, conhecer um pouco mais próximo da vida dos povos da floresta, onde trabalhei com os quilombolas, na região do Vale do Guaporé, e depois também realizei trabalho de pesquisa, que virou minha tese de doutorado, onde a gente fala sobre a geografia da resistência. Trabalho esse com os povos Oroari, também na região do Vale do Guaporé. Temos aqui alguma experiência tanto da floresta, quanto também do meio urbano. As populações e a diversidade dos povos que vivem na cidade, né, não só dos povos tradicionais, mas de todos os migrantes que vieram para a Amazônia em diversos períodos, em ciclos migratórios, provocando aqui mudanças sociais, culturais e ambientais. Então, tentaremos aqui, de alguma forma, contribuir para a conservação ambiental, de forma de valorizar a floresta em pé. E, principalmente, atender, né, olhar para as pessoas, para a gente que vive na Amazônia. Então, aqui eu deixo a minha satisfação de poder estar participando desse evento
e dar alguma contribuição nesse sentido. Muito obrigado, Gustavo. Passo a palavra agora ao chefe Almir Suruí. Então, bom dia a todos. Que é um prazer grande estar aqui pelo convite, né? O Fórum Amazônia 21, mais 21, né? E também é um prazer fazer debate junto com as pessoas que realmente conhecem da Amazônia, igual nós, povos indígenas, Marcos Souza, também Gustavo, né? Realmente teve oportunidade de estar contribuindo não só comigo, mas com povos indígenas do estado de Rondônia, através de uma assessoria que ele fez com a gente, né? Então, para mim, uma parte da história nasce aqui, né? Uma parte da história que nasce pela vida, pela lutar por uma esperança para o futuro das gerações, né? Então, sei que existe uma etapa que a gente tem que construir, mas esse diálogo realmente é um diálogo que eu acredito que está no caminho certo de trazer esse debate, o que é o meio ambiente, o que é a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia, e o que é a Amazônia, o que a Amazônia representa para o Brasil também, né? Não simplesmente para os povos indígenas, para o Brasil, para o mundo, e o que a Amazônia tem sido como um papel importante na construção dessa história do Brasil, né? Porque o Brasil, para mim, tem um grande privilégio que tem essa parte da Amazônia dentro dela. Então, se o Brasil tivesse essa consciência de o que a Amazônia representa, ele teria uma grande liderança na sustentabilidade, né, na construção de um futuro melhor, que o mundo acredita hoje que hoje somos responsáveis de construir isso. Nós que estamos à frente, nós que estamos tentando contribuir de forma, dentro das possibilidades da nossa consciência, somos responsáveis de construir um futuro melhor para gerações. E agradeço também aqui, minha esposa está me acompanhando nesse desafio, né, que também é uma força, né, porque a família é uma base de uma família que a gente acredita que o povo paiteiro, através de nós, estará contribuindo de forma consciente de tentar mostrar para o mundo, para o povo brasileiro também, o que a Amazônia representa para nós, que está viva, né, e está contribuindo, né? Então ela vai se apresentar um pouco, né? Então, bom dia a todos, né? Sou Janete Suruí, esposa do chefe Almir Suruí, né? E aqui eu quero agradecer a vocês que eu estou aqui representando o meu esposo, né? E agradecer o senhor presidente que está com a gente por estar confiando em nós, né? Poder estar aqui. E é isso, né? Só essa é a minha palavra. Obrigado. Então, estamos juntos, meus amigos, né? Vamos falar das nossas lutas que já passamos e também vamos sonhar junto que o que queremos para o Brasil, né? E para o povo brasileiro, com certeza. Obrigado. Muito obrigado, chefe Almir Suruí e sua esposa Janete Suruí, por terem aceitado o convite de dialogar conosco na construção e na identificação de um modelo que seja adequado e que escuta os povos tradicionais da Amazônia na modelagem, na construção de um modelo de desenvolvimento para a nossa região. O tema do nosso painel é a Amazônia Invisível e a Amazônia Real. E nos parece que o Brasil e o mundo conhecem pouco sobre a Amazônia. Eu gostaria que os painelistas, começando pelo chefe Almir Suruí, comentassem como é viver na região amazônica, quais os desafios e dificuldades são enfrentadas e de que forma o Brasil e o mundo podem ajudar no desenvolvimento sustentável da nossa região, na geração de riquezas,
com proteção ao bioma. Por favor, chefe Elmir Suruí. Okay. Então, viver na Amazônia é um privilégio, como eu falei, né? Então, você fazer parte da Amazônia é um privilégio e onde o povo Paité tem aprendido bastante o que significa você lutar por uma qualidade de vida. E fazemos parte da floresta, então nossa relação com a floresta é muito importante, ela que gera sabedoria, ela que gera conhecimento, ela que gera medicinas, alimentos, né? Todos mecanismos, o serviço que a floresta oferece tem grande importância para a vida humana, né? Hoje a gente acreditamos que também serve para todos, né? Então, viver na Amazônia, se tivesse protegido, se tivesse uma maneira de ter seu desenvolvimento, que todo mundo tivesse consciência de o que e como fazer e por quê, seria muito importante, né? Mas, infelizmente, nós, ser humano, tem grande desafio aí para frente, né? Porque, primeiro, a gente são muito imediatista, né? Segundo, a gente, eu digo, pessoas, ser humano, não tem relação direto com a floresta como povos indígenas, né? Então, quando a Amazônia tivesse um grande desmatamento, a gente tem sido uma grande preocupação. Portanto, minha história de luta pelo meu povo, eu comecei a lutar quando eu tinha 17 anos de idade, né? Hoje eu estou com 46 anos, né? Então, na metade da minha vida, eu tento buscar estratégia para que o mundo entendesse da importância do papel da floresta para o mundo. Inclusive, antes dessa pandemia que aconteceu, que está acontecendo, né, Covid-19, o mundo estava aí ameaçado pela mudança climática. E o papel da floresta é muito importante para trazer esse equilíbrio, não somente equilíbrio ambiental, mas porque entendemos que se tivesse mudança climática acontecendo, como que a Terra tivesse força para produzir e atender, alimentar essa milhão de pessoas que vivem no mundo, né? Porque essa produção que acontece, que a Terra produz, também fortalece a economia, né? Então, é muito importante saber que nós estamos no século XXI, né? E utilizar esses conhecimentos tradicionais, tecnológicos e de pesquisa, né, científicos também, para juntar esses conhecimentos e buscar um caminho que valoriza todos os segmentos, que entende que todo segmento é importante para uma sociedade mais justa, uma economia mais consciente. Então a gente tem lutado para que as coisas aconteçam não por acreditar que algumas são inimigos do outro. Não. Eu acredito que esse momento é um momento necessário, né? Um momento importantíssimo, né? Espero que esses debates continuem também, para que a gente possa, então, entender que estamos juntos, buscando o Brasil melhor, né? O Brasil que respeita, o Brasil que queremos a gente tratar sustentabilidade como um dos mecanismos que pode fortalecer a autonomia do povo brasileiro, valorizando suas raízes, valorizando suas culturas e valorizando seus conhecimentos, que está aí instalado. O Brasil não tem sido mais forte de diálogo dentro do seu povo, inclusive inserindo povos indígenas dentro do povo brasileiro, quando a gente
acredito que a debate, essas questões venham achar que outros são inimigos de um outro, mas eu acredito que não, né? É necessário a gente juntar esse conhecimento para que a gente possa, então, lutar pelo um Brasil mais justo. Então, viver na Amazônia Tomé, é um grande desafio, né? Porque pessoas acham que viver na Amazônia você está contra o desenvolvimento, ou pessoas também acham que você está destruindo na Amazônia, né? Então a gente precisa entender que existe critérios, existe planejamentos, existe consciência, existe instrumentos que podem orientar a gente desenvolver a Amazônia dentro da nossa responsabilidade de pensar o que queremos para o futuro das nossas gerações. Muitíssimo obrigado, chefe Suruí. Passo a palavra ao Gustavo Rangel. Bom, falar sobre a Amazônia e um pouco da história da Amazônia, principalmente dessa história mais recente, já que a história da Amazônia viveu vários ciclos seculares, né? Ciclos econômicos, de ocupação, de exploração, de desenvolvimento e de mudanças, né? Mas o mais recente, aqui especificamente para a região do estado de Rondônia, nós tivemos aí um modelo que causou, além de mudanças demográficas, políticas, econômicas, sociais, culturais, mudanças ambientais, né? A substituição de gigantescas áreas de floresta por pastagens ou por lavouras de monocultura, como a soja, não me parece ser minimamente inteligente, né, e racional. Porque nós temos uma perca muito grande dessa matéria orgânica, dessa matéria viva, que, como foi muito bem dito pelo Almir, é da floresta que se extrai ali todas as informações, todos os saberes, os remédios, a vida, né, a vivência, a relação dos povos da floresta com a vegetação, com a natureza, com o meio ambiente. Ela é bem diferente desse modelo que foi inserido na Amazônia, especificamente no sul da Amazônia, nas décadas de 70 e 80, por exemplo. E nós não tivemos muitas mudanças de lá para cá. Nesses últimos 40, 50 anos, continuamos utilizando as mesmas técnicas de utilização e manuseio do solo na Amazônia. Isso não me parece ser muito inteligente, não me parece ser muito eficiente. É o que nós estamos observando com mudanças de estiagens cada vez mais severas e longas, os rios não conseguindo, né, atingir os seus níveis normais de enchentes, de cheias e vazantes, né, o que, consequentemente, com o desenvolvimento mais recente ainda de construção de hidrelétricas, por exemplo, aqui na bacia do Rio Madeira, certamente o cálculo que foi feito para produzir energia elétrica, com a alteração dessas chuvas, e os rios da Amazônia são abastecidos por águas de chuva, então, certamente esse volume de energia que se esperava produzir pode não ser atingido, né? Já pensamos nisso muito recentemente, né? Já passamos por isso muito recentemente. Então, outros problemas podem acontecer não só na Amazônia, em outras regiões, como no centro-oeste brasileiro e no sudeste brasileiro, até mesmo chegando ao sul, porque as chuvas porque são produzidas na Amazônia e carregadas pela pressão atmosférica e a atividade dos ventos e tal, que são levadas para outras regiões, já começam a ser afetadas devido a essas práticas extensivas da pecuária, da agricultura e da pecuária que ocorreu aqui nessa região da Amazônia. Então, é importante, nós não temos o discurso de ser contra o desenvolvimento da agricultura ou da pecuária da Amazônia. Mas nós temos que pensar nas formas de utilizar esses recursos melhor nessa região, né? De utilizar a floresta, de utilizar os saberes tradicionais, de utilizar técnicas mais modernas e eficientes. E a ciência, a academia, as universidades têm condição e já têm algumas soluções, inclusive, para
para esses novos usos dos recursos humanos e naturais da Amazônia. É importante que se olhe, que se valorize, que se discuta, que tenhamos cada vez mais discussões como essa, não só dentro do ambiente acadêmico, mas dentro do ambiente mais popular. Não podemos esquecer que esse desenvolvimento para a Amazônia deve atingir principalmente a gente que vive na Amazônia, os povos da floresta, os povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, extrativistas, seringueiros, madeireiros, garimpeiros, e, claro, a população que veio para cá em busca de melhores dias com os ciclos agrícolas que vivemos nos anos 70 e 80. Essas pessoas, nem todos atingiram as suas expectativas. Muitos deles estão inchando os bolsões de pobreza nos perímetros urbanos das cidades de Rondônia. Então, essas pessoas devem ser absorvidas pelas novas políticas públicas a serem implementadas na região amazônica. Precisamos atender quem vive aqui. Precisamos olhar para as pessoas que vivem na Amazônia e tentar, de alguma forma, racional, inteligente e sustentável, atender as demandas dos povos que vivem na floresta. Acredito que são discussões como essas, com interesse da Fiero, da FEComércio, de todos os empresários, dos empreendedores, em olhar para dentro da Amazônia, para os povos que aqui vivem, para a diversidade dos povos da Amazônia, não só dos que vivem lá na floresta, mas dos que também vivem aqui nas cidades. Nós temos uma diversidade enorme nas cidades amazônicas e precisamos atender uma demanda muito grande por essa população. Precisamos atender essa demanda. Como disse, como já foi dito pelo Almir, nós temos esse pensamento de que há condições de fazer isso de forma mais eficiente. Muito obrigado, Gustavo. Passo a palavra, então, ao Márcio Souza. Bom, deixa eu ver. Tá? Deixa eu ver. Está ligado o seu áudio, Márcio? O microfone está ligado também? Está ligado. Está me ligado. ouvindo? Bom, eu queria iniciar comentando as observações do Otávio e também algumas palavras importantes do cacique Suruí. Mas, já que o tema principal da nossa rede aqui é para discutir a Amazônia invisível, eu começaria falando de uma invisibilidade terrível que sofre todo esse subcontinente, que é a inexistência de cultura, de literatura. Não existe literatura para o resto do Brasil. Ainda recentemente, o grande escritor, meu querido amigo, Milton Atum, amazonense de Manaus, que fala na sua literatura sobre a cidade de Manaus e sobre a Amazônia, foi classificado, quer dizer, a revista Veja insultou a inteligência brasileira, chamando ele de regionalista. E, inicialmente, parece que não tem nada demais classificar, rotular um escritor de regionalista. Mas acontece que esse é uma espécie de carimbo que foi inventado fora do Brasil, no século XIX, para defender a literatura europeia da literatura russa que chegava, como chegou a literatura nordestina no Rio de Janeiro, no começo do século XX, durante as primeiras décadas do século XX, e limpou a área de escritores de segunda categoria, de origem carioca, mas como eram nordestinos, tiveram que criar esse conceito de regionalista. Ele não é do primeiro mundo, não é da grande metrópole, ele é da região nordestina. Tal. E hoje é uma classificação errada, preconceituosa, porque o Milton Atum é um autor traduzido no mundo inteiro, ele fala sobre o Brasil a partir da Amazônia. Então, esse é um dos primeiros aspectos da relação do Brasil, né, que tem espírito de bandeirante, né, é o que eu chamo de efeito Regente Feijó em relação à Amazônia, que esse paulista foi que destruiu
a Amazônia, mandando o exército imperial ocupar a Amazônia com mais de 40% de mortos para poder ocupar a Amazônia, evitar que ela se tornasse um país independente. Muito bem, essa questão já vem daí, de uma visão bandeirante, de um efeito regente Feijó das administrações públicas brasileiras em relação à Amazônia. É uma área de natureza, e né? É uma área subdesenvolvida, e o que não é verdade. E eu chamo a atenção também para um aspecto que o cacique Suruí levantou, que é o conhecimento das culturas tradicionais. Acho, por exemplo, uma burrice econômica desmatar para criar boi e soja, sem saber o que tem realmente na floresta amazônica. Aqui, nós temos criado, desde os anos 70, desde os anos 60, aliás, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, que tem sede em Manaus, uma belíssima sede, com um grupo de pesquisadores e cientistas importantes, e sede em Belém, no Museu Geld, uma entidade que vem da República Velha. Ambas as entidades contribuíram profundamente para mudar a questão do conhecimento da natureza amazônica. Mas, recentemente, essas entidades não têm recurso, não têm verba. O DAS do diretor do INPA é um DAS, eu não sei qual é, tão baixo que nem os faxineiros do Congresso Nacional aceitariam. Fora disso, ele não tem verba. No ano passado, o presidente do INPA aqui, ele teve que fechar o Bosque da Ciência, que é uma reprodução do que é a selva amazônica dentro do perímetro urbano de Manaus, uma metrópole de 3.500.000 habitantes, inchada durante um dos programas da ditadura, que foi a Zona Franca de Manaus. Pois bem, o bosque estaria fechado porque ele serve de escola para as crianças e para os estudantes de primeiro e segundo grau. Porque o prefeito de Manaus, o prefeito Arthur Vigílio, nativo da cidade, ofereceu pessoal da prefeitura, que foi treinado para manter aberto o Bosque da Ciência. Ou seja, nem mesmo para o conhecimento das futuras gerações o governo federal se interessa. Ele quer manter isso atrasado mesmo, para que seja pasto de incêndios, de madeireiros mafiosos e bandidos, né, de garimpeiros, criminosos, que é a grande visão desse Zé Bonitinho que está no Ministério do Meio Ambiente, este criminoso de guerra. Então, a invisibilidade começa por aí, pela produção cultural da região, que como é taxada de regionalista, ela não deve ter necessariamente repercussão, né? Se taxa um escritor importante da região e um dos grandes escritores de língua portuguesa de regionalista, como se isso fosse algum defeito. Um outro aspecto também da Amazônia Invisível, que os próprios centros urbanos, não tanto Belém, mas como Rondônia. Aliás, eu fiquei impressionado a última vez que eu estive em Rondônia, 2 anos atrás, e quando estava pousando o avião no aeroporto, lá de Porto Velho, eu vi o Rio Madeira em frente a Porto Velho, todo assoreado, com ilhas de terra. Ele é um dos rios mais lindos do mundo, o Rio Madeira. É um rio civilizatório. Ele é assoreado por essas hidrelétricas que não conseguem nem dar a carga necessária. Como o Tucuruí aqui, que é ridícula. Só serviu para destruir uma grande massa de selva. Porque a ignorância em relação à Amazônia não é do povo da Amazônia. São dos tecnocratas de Brasília, da burguesia e financeira de São Paulo. Né? E a grande situação é que a política nacional é feita para manter a Amazônia atrasada, subdesenvolvida, sem recursos, o que é uma burrice, porque
teríamos condições de ter inserção na alta indústria, por exemplo, aproveitando o conhecimento profundo que a cultura das sociedades tribais aqui da Amazônia, dos povos indígenas, possuem sobre a fauna e a flora. É uma estupidez completa. Você queimar sem saber que remédios, que panaceias você pode ter tirada da floresta. Cito aqui 3 exemplos banais. Um é o curare, que é usado para caça por uma grande maioria de povos da floresta, de etnias. O curare, ele não mata o animal, ele derruba, ele anestesia e aí o caçador pode levar e matar o animal na hora de preparar a comida. O curare foi descoberto por um cientista norte-americano no início do século XX. Até então não existia anestesia. Se o freguês fosse ter uma perna amputada, como na Guerra da Secessão dos Estados Unidos, ou dava uma porrada na cabeça dele, ou dava um porre. E aí serrava com serrote a perna do freguês. Foi o curare que permitiu se desenvolver a indústria farmacêutica, desenvolver as anestesias que são aplicadas hoje na medicina contemporânea. Se não fosse a contribuição dos pajés, dos chefes indígenas, dos guerreiros e dos caçadores, continuaríamos tomando porre, até para alguns amigos meus achariam ótimo, e também levando uma porrada na cabeça. Um outro exemplo, esse que rende bilhões para a indústria farmacêutica, foi a história de um etnobotânico americano, não vou citar o nome dele, que foi pesquisar na selva amazônica do Equador. E lá ele viu o pajé, trabalhou com o pajé, mostrar algumas plantas que ele usava para fazer curas de alguns maus que acometiam a sua aldeia. E ele disse, olha, esse remédio aqui, já me disseram, essa planta aqui, já me disseram que eu já experimentei, de fato, eu tive um jovem com o coração, disparava o coração dele. E então eu apliquei um tratamento com essa planta e normalizou. E então esse etnobotânico, ele disse, não esqueça de levar as formigas, porque sem as formigas que ficam na raiz, não funciona o remédio. Então ele deu $60 para esse pajé equatoriano, para ele recolher o número X de plantas e remeter pelo correio para ele, usando esses $60. Me ensinou como empacotar. Então. Ele foi, dessa história, foi a indústria farmacêutica que criou os beta-bloqueadores, que tem salva a vida de muitos cardíacos. Eu mesmo, numa época que eu tive uma arritmia emocional, durante um ano, fui tomando esse beta-bloqueador até normalizar os batimentos cardíacos. Esse cacique ganhou $60, ainda gastou um pouco, porque ele teve que ir até a cidade mais próxima, onde tinha correio, para remeter o pacote para os Estados Unidos. E hoje a indústria farmacêutica fatura bilhões, muito mais bilhões do que fatura a carne exportada e a soja. Então, de fato, você queimar uma parte que seja de 1 quilômetro, 10 quilômetros, você está queimando ouro, o que é uma burrice completa, que é uma estupidez abissal, né, o que fazem com essa ignorância, que sem consultar os cientistas da Amazônia, e mais grave ainda, aqueles que realmente conhecem a biodiversidade. Então, é um momento trágico que nós estamos vivendo. Esse é um momento trágico e eu nunca pensei em testemunhar isso. Eu devo dizer que, como amazonense de Manaus, eu tive que fazer muito esforço para saber da Amazônia. Porque quem nasce em Manaus, e continua a mesma coisa, nasce num forte português.
não sabe nada sobre o rio, sobre a selva, né? Sabe algumas coisas, né? Mas não a Amazônia, a gente não sabe. Nós podemos viver e morrer em Manaus, que surgiu como Forte Português, o Forte São José da Barra, do Rio Negro, que protegia os habitantes da floresta e dos índios, mas que um dia não foi mais preciso, ele se dissolveu na nossa alma. Quem nasce em Manaus, os manauaras, eles vivem dentro do Forte de São José da Barra. Já é um ato revolucionário aquele que destrói as muralhas, aliás, de Taipa, que era um forte tão vagabundo, até as etnias se recusavam a atacar porque pegava mal. Era melhor subir o Rio Negro e até Barcelos, ou Marabitanos, que lá pelo menos as muralhas eram de pedra e tinha canhão. Mas foi um forte importante para alienar a população de Manaus. Sobre Manaus, que é outra invisibilidade da Amazônia, eu falarei na próxima participação, no próximo bloco. Muito obrigado, Márcio. Eu gostaria de encaminhar uma questão ao chefe Almir Suruí. Eu peço, chefe, que comente sobre a situação das etnias indígenas na região, quais as necessidades, sonhos e de que forma a sociedade brasileira e os governos podem ajudar na proteção e no desenvolvimento dos povos indígenas. Ok. Bom, defender o território e reconhecer o direito dos povos indígenas já está escrito na Constituição Federal. Então, a parte do governo só simplesmente implementar e respeitar, né? Qualquer um sabe que políticas públicas que está escrita como desenvolver e respeitar, né, é um instrumento importante que orienta o que fazer, o que tem que respeitar. Então, o governo tem que fazer isso, né, para proteger território, também proteger fisicamente os povos indígenas. O maior desafio hoje dos povos indígenas é buscar gestão do seu território. O gestão que realmente tenha que sair respeitando a vida dos povos indígenas. Não é o desenvolvimento que pode cair de cima para baixo, para cima para baixo, né? Que tem que sair de lá porque eles que sabem o que querem, né? O exemplo disso eu posso citar aqui, né? Dentro do território do povo Suruí, criamos um plano estratégico de 50 anos do povo Paiter. Como é que a gente quer que o nosso território seja desenvolvido na visão em parceria com o meio ambiente, fortalecer a economia, né? Qual é a maneira de saúde que queremos, qual a educação que queremos, né? E também quais ferramentas tecnológicos, científico, né, ou tradicionais que a gente vamos juntar para que a gente possa, então, desenvolver o território do povo Paiter Suruí, respeitando a vida dos povos do povo Paiter, né? Sei que na Amazônia existe a políticas públicas para gestão do território é muito mais genéricos, né? Então cada povo tem que decidir como que eles querem fazer a gestão do seu território. Infelizmente, somos povos indígenas, a política é uma só para a gente, mas temos nossa cultura diferente, nossas línguas diferentes. Infelizmente também o pensamento de cada ser humano é diferente e tem que ser respeitado, né? Então, eu tenho muito cuidado falar assim, em nome dos povos indígenas, porque eu defendo o que eu penso, o que eu gostaria fazer para o meu povo, né? Então, esse plano estratégico de 50 anos do povo Paiter Suruí tem orientado que a gente precisa capacitar o jovem para que eles sejam dono do seu futuro.
né? E, portanto, dentro do povo Paetê Suruí, estamos criando uma universidade indígena. Para quê? Para a gente valorizar o nosso conhecimento, valorizar a nossa cultura e, por bem, no futuro, compartilhar na maneira responsável a sociedade. E, portanto, eu tenho viajado bastante. Até agora, aproximadamente, visitei 49 países diferentes, onde a gente tem trabalhado de quê? Sustentabilidade, né? Política sustentável é importante para o mundo, para que a gente possa, então, consumir produtos na maneira consciente. Na Amazônia, quando fala de desenvolvimento, eu acredito que a gente precisa utilizar mais conhecimentos, né? Porque já temos espaço suficiente para produzir. Não precisa desmatar, né? Até porque alguns governos estaduais têm zoneamentos ecológicos, econômicos, né? Precisa ser implantado esses zoneamentos em cada estado, né? Então, e assim a gente vamos usando aqueles ferramentas que foram construídos, né? Até porque foi um gasto financeiro, né? Para construir aqueles tipos de ferramentas nos alguns estados amazônicos. E para os povos indígenas, acredito que o maior desafio está ainda porque hoje nós estamos vivendo com duas culturas diferentes. A nossa cultura tradicionais e hoje na cultura que não indígena. Da parte não indígena, precisa buscar resposta de que como que a gente tem que manter essa cultura que não é nossa, né? E para manter essa cultura, a base é economia, né? Mas para fazer isso, a gente sabe que é necessário ter esses planejamentos, estudar viabilidade econômico, ambiental, cultural, gestão dessas políticas para que a gente possa avançar cada vez mais, gerando essa oportunidade de diálogo a outros segmentos dentro da consciência dos povos indígenas de desenvolver a Amazônia da maneira planejada e responsável, né? Então, não dá para fugir, né? Um dia eu já fui muito radical de forma de defender a Amazônia. Eu não estou dizendo que eu não sou radical. Eu estou falando que hoje eu tenho maneira de pensar que é necessário a gente sentar em cima de uma mesa, discutir a proposta. Não adianta eu dizer que outros segmentos é meu inimigo, porque nós somos povo brasileiro, que defendemos o Brasil, queremos que o Brasil se avança com a maneira respeitando seu povo, né? E dessa forma, eu acredito que o Brasil tem errado alguns pontos, né? Não respeitar o critério já são estabelecidos dentro do lei brasileiros, né? Então a gente só podemos utilizar esses conhecimentos respeitando esses critérios e dialogando de forma, né? Últimos anos, o Brasil tem se falado muito de conflito entre terras e com povos indígenas, né? Mas eu acho que nenhum dessas guerras que acontecem é responsável por isso, né? Quem é responsável é a história, como é que a reforma agrária que tem acontecido no Brasil, né? Então, a gente precisa buscar, através desse diálogo, como é que a gente tem que resolver isso. Isso quem tem que resolver é o governo, né? Não precisa governar para uma parte, né? Tem que governar para o Brasil, né? E assim a gente vamos avançando, né? E para
povos indígenas, a gente tem trabalhado de, como eu falei, né, preparar o futuro através dos jovens, né? Hoje o povo Paetê Suruí, né, já tem os jovens que foram à faculdade, já tem mestrando, doutorando, né? Para quê? Para a gente ter a capacidade de dialogar com outros setores para igual. Não queremos se tornar como vítima, mas nós queremos que nós seja ouvido, a nossa proposta, o diálogo seja respeitado e assim a gente quer contribuir a Amazônia e o Brasil para que o Brasil seja respeitado outros países, né? Porque a forma que a gente tem tratado questão ambiental aqui, né? A gente precisa ver que também questão ambiental tem uma grande responsabilidade também de trazer esse equilíbrio econômico, principalmente. Porque, como eu falei, né, eu tenho andado nesse mundo e eu tenho visto que o mundo, as pessoas estão criando essa consciência de consumir. Se tenha responsabilidade social, se tenha responsabilidade ambiental e se tenha responsabilidade econômica. Esses 3 pilares são importantíssimos para que a gente possa avançar cada vez mais forte economicamente como o Brasil. Muito obrigado, chefe Suruí. E uma pergunta agora ao Gustavo Gurgel. Um dos seus estudos trata da geografia das emoções e sensações, os saberes e sabores da Amazônia. Nos conte um pouco dessa sua pesquisa e como dialogam a cultura e a geografia amazônica, os povos tradicionais e o mundo. Então, é uma oportunidade incrível poder falar dessa minha nova pesquisa, mais recente pesquisa, é a geografia dos saberes, das emoções e sensações através da gastronomia, da culinária, né, do alimento da Amazônia. E as populações tradicionais, os povos da floresta, nos têm revelado importantes saberes, né, nos ajudando a sobreviver na Amazônia, né? E a Amazônia hoje, ela não só hoje, né, mas desde a descoberta ou da invenção da Amazônia, nós tivemos aí sempre o interesse em conhecer os sabores, né, dessa região. E aí, através dessa pesquisa da geografia das sensações, podemos então constatar que as relações de afeto em torno de um prato de comida, os sentimentos de pertencimento, os sabores mais amazônicos estão hoje sendo descobertos e sendo, de alguma forma, procurados, né, pelo mundo inteiro. Um dos superalimentos da Amazônia que a gente vem divulgando e revelando, não só revelando, mas fortificando, né, fortalecendo essa ideia, é a mandioca, né? Os indígenas milenarmente ocupam essa região amazônica e sobreviveram aqui na Amazônia, basicamente da macaxeira, da mandioca e da caça, né, da proteína, principalmente do pescado. E são esses os sabores que o mundo inteiro hoje vem se impressionando com o tucupi, a farinha, todos os derivados da macaxeira, os sabores da Amazônia, como os frutos, né? Enfim, hoje nós temos aqui uma culinária consolidada, uma culinária regional, uma culinária amazônica, uma culinária brasileira, que o mundo inteiro tem interesse em saber. Mas que durante muito tempo, né, negamos a existência dela, ou até mesmo evitamos. Teve algum tempo em que tucupi, açaí, tapioca eram comida de índio, era comida que não tinha muita aceitação no mercado. Hoje, em todo lugar do Brasil, você vê açaí sendo vendido, comercializado, claro, e com suas adaptações, né, os seus hibridismos que ocorrem de região para região, né, diferente da forma como é consumido aqui na Amazônia, mas é o produto
amazônico, por exemplo, o açaí, um dos mais consumidos fora da Amazônia. O tucupi, também com uma grande aceitação hoje nos caldos, né? O próprio tacacá ou nas caldeiradas, e o peixe amazônico, o tambaqui. E nós temos que lembrar que isso tem não só um forte apelo cultural e de pertencimento, de identidade cultural, isso tem um forte apelo econômico. O estado de Rondônia hoje é o maior produtor de tambaqui do mundo e o maior produtor de pirarucu em cativeiro do mundo. Tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que estão avançando e que cada vez mais estamos vendendo esse tambaqui, esse peixe, ou esses peixes, né, para outras regiões do Brasil, inclusive dentro de terras indígenas, está sendo produzido tambaqui em cativeiro, mostrando que é possível desenvolver economicamente na Amazônia sem a necessidade de se desmatar gigantescas áreas, sem precisar ficar queimando ou mantendo, né, manuseando o solo através de queimadas. Né? Esse é apenas um dos exemplos que vem dando muito certo na Amazônia. Existem vários outros exemplos. É possível, sim, trabalhar com o desenvolvimento da Amazônia através de políticas mais sustentáveis, racionais, eficientes. Né? A geografia da Amazônia vem hoje permitindo, através da geografia, a ocupação da Amazônia e a utilização dos recursos da Amazônia nos permite formas mais eficientes. Então, esse diálogo entre a geografia, meio ambiente, cultura, valorização, identidade, pertencimento, é um diálogo cada vez mais forte e consolidado. A economia na Amazônia, ela pode e deve ser melhor explorada através de programas de lavoura consorciadas, por exemplo. Da pecuária, ao contrário da pecuária que hoje nós temos um modelo de pecuária extensiva aqui em Rondônia, em outras regiões da Amazônia, ela poderia ser a pecuária intensiva, de confinamento, ou a consorciada, né? A pecuária consorciada com a lavoura. Isso é possível através de plano de manejo, atividades de extração de madeira, o extrativismo, né? de castanhas, de óleos, de essências, de seringa, e uma série de outros recursos da floresta que são tão importantes para a economia local, nacional e internacional. Nós precisamos ter vontade, ter consciência de que não apenas as formas mais tradicionais de produção de agronegócio devem ser implementadas na Amazônia. Pelo contrário, nós não precisamos mais desmatar nada na Amazônia. Nós precisamos utilizar de forma mais eficiente, de forma mais equilibrada, de forma mais sustentável. E isso é possível, isso é viável. Existe tecnologia para isso. E podemos desenvolver mais ainda. A partir dos desenvolvimentos, a partir de investimentos na pesquisa e na ciência. Nós temos as universidades públicas, nós temos os institutos de pesquisa, nós temos as fundações, nós temos as organizações não governamentais que estão trabalhando com muito pouco recurso e mesmo assim conseguem dar retorno, conseguem dar respostas, conseguem trazer resultados eficientes. O que precisa é se divulgar mais, o que precisa é se investir mais, o que precisa é se implementar isso de forma mais efetiva, distribuindo isso por toda a Amazônia e principalmente incluindo o povo, a gente da Amazônia nesses projetos, nesses programas. E não trazendo apenas investidores de fora, ou migrantes, né, ou pessoas, especuladores de terra. Isso nós já temos demais aqui na Amazônia. Nós precisamos agora utilizar esse espaço amazônico e os recursos humanos e naturais da Amazônia de forma mais racional, de forma mais inteligente. E como já disse, repito mais uma vez, fortaleço essa ideia. Nós temos tecnologia para isso, nós temos conhecimento para isso. Nós precisamos de oportunidade. A academia precisa dessa voz, né? Precisa de mais investimentos. É importante que os empresários, que a agroindústria entenda que a ciência não está contra o desenvolvimento do agronegócio, mas estamos contra
com a forma como está sendo feito ainda, nós estamos com formas primitivas de manuseio do solo na Amazônia. A queimada, a substituição da floresta amazônica por lavoura de monocultura, ela já está ultrapassada, está obsoleta, ela não serve, ela não é eficiente para as necessidades e demandas que nós temos na Amazônia e fora dela. Porque nós temos que lembrar que a Amazônia é responsável pela manutenção de clima, de chuva, da pressão atmosférica da América do Sul, do continente americano. Então, as influências que são geradas com as interferências que são geradas na Amazônia influenciam em várias outras regiões do Brasil e em outros países também, aqui do continente. Então, nós temos que ter essa consciência de que se nós não caminharmos juntos, desenvolvimento, progresso, sustentabilidade, meio ambiente, valorização e pertencimento cultural, valorização do povo da floresta e das pessoas, dos amazônicos que vivem nas cidades também da Amazônia, se nós não pensarmos nisso, certamente os prejuízos serão maiores, talvez irreversíveis. Nós já temos resultados negativos, nos dando mostra disso. Nós não podemos acreditar que nada está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos, fazer vista grossa para isso. Então é importante que trabalhos acadêmicos e científicos, às vezes dos mais despretensiosos como esse, que estamos tentando desenvolver agora através da gastronomia, através dos sabores, através da geografia, através da cultura, nós temos que entender que são trabalhos como esses que dão voz ao povo da floresta, que dão voz ao povo amazônico, né? Que mostra a cultura local, que mostra os saberes da população amazônica. E esses saberes são tão importantes, são tão relevantes, que nós temos hoje o interesse internacional. Sendo que é muito mais interessante, muito mais eficiente, se esse interesse for nacional, do povo brasileiro, de modo geral. Claro que as empresas, claro que as indústrias, os investidores, a economia, eles têm um discurso, um apelo importante, e nós não podemos esquecer isso. Mas as populações tradicionais têm muito a nos dizer, têm muito a contribuir com esse desenvolvimento da Amazônia, né? E quanto mais conhecemos e quanto mais sabemos sobre a Amazônia, mais sentimos a vontade e a necessidade de manter, de preservar e de utilizar isso com inteligência. É possível fazer essa utilização dos recursos humanos e naturais da Amazônia de forma mais eficiente. Muito obrigado, Gustavo. Encaminho agora uma questão ao historiador Márcio Souza. Você que é um grande escritor e dramaturgo da região amazônica e retrata como poucos a vida na Amazônia. Comente um pouco sobre essa paixão que é viver na Amazônia e como convergir o romantismo das histórias e imagens à realidade local. Como é viver na Amazônia e por que uma experiência amazônica é inesquecível? Bom, eu não sei se viver na Amazônia é uma coisa muito emocionante. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu gostaria de parabenizar o Gustavo, por esse trabalho que eu tomei conhecimento recentemente da sua preocupação com os sabores e a culinária da região amazônica. O Brasil, dizem que tem 3 culinárias, que é a culinária do Sul, a culinária do Nordeste e a culinária da Amazônia. Bom, a nossa culinária aqui, de todas elas, temos a culinária nordestina, que é importada da África. A da Amazônia, ela é nativa, criada aqui, e eu acho que ela tem pelo menos uns 40 mil anos de gestação. Esses valores que você levanta, esses valores alimentares, foram trabalhados no passado pelo Oswaldo Orico, pelo Nunes Pereira, e você é o seguidor atual dessa preocupação.
Você lembra que hoje o açaí é uma bebida muito comum no sul do Brasil, no Rio, São Paulo. Bom, eu fico escandalizado porque eles usam granola no açaí. Eu já falei, mas olha, o ideal é uma farinha de tapioca, tal. São essas coisas, granola e tal. Mas eles insistem. A outra coisa que eu fiquei sabendo é que hoje o maior fornecedor de açaí, no caldo do açaí, na região sul é São Paulo. Eles plantaram a juçara, a palmeira, na selva atlântica, ela se deu muito bem, e agora, depois de alguns anos, ela começa a produzir o açaí, e é uma palmeira muito produtiva, como nós sabemos. Né? Quer dizer, nós continuamos com uma produção muito grande do açaí no Pará, é uma bebida que o paraense não vive sem ela, ela é uma bebida diária, como o tacacá, né, que é uma bulabese amazônica, uma bulabese, uma sopa histórica aqui da Amazônia, e que o cientista Agassiz provou numa recepção aqui em Manaus, e falou que aquilo seria moda na França quando a Terra se tornasse uma região tropical, que ele previa uma era do gelo no futuro, então Manaus teria o clima de Paris e seria o centro cultural do mundo. Essa previsão eu acho difícil acontecer, visto as políticas para a cidade de Manaus. Agora, eu queria, dito isso, incentivar que você continue aprofundando um trabalho tão importante, tão saboroso ao mesmo tempo. Espero que você se regale com essas comidas e dê a sua impressão gástrica, inclusive, delas, o sabor, o cheiro, o perfume, da criação, dos bastidores desse tipo de comida que é oferecida pelo povo da Amazônia, pelo povo ribeirinho, mais do que da floresta, porque a Amazônia não mora na floresta, nem mesmo as etnias moram na floresta, moram na beira do rio. Então, na verdade, é um povo ribeirinho, né, que nós temos aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção uma coisa gravíssima que está acontecendo, mais um atentado contra as etnias da Amazônia e do Brasil. Está nesse momento tramitando e deverá ser decidido no Supremo Tribunal Federal antes do fim do mês, um projeto que diz o seguinte: aquelas terras indígenas que foram demarcadas até a promulgação da Constituição Cidadã ficarão com essas terras. Aquelas que foram demarcadas após, portanto, a maioria das terras indígenas perderão o direito de ter essas terras demarcadas. É mais uma jogada dos inimigos das etnias. Porque, como disse o chefe Suruí, é preciso ter terra e economia, o que ele propõe. Sabiamente, como todos os chefes das etnias da minha região, da região amazônica. Portanto, nós todos que somos da Amazônia e somos defensores e aliados das etnias da região amazônica e do Brasil, nós temos que estar imediatamente de prontidão para impedir este crime que vai ser acontecido dentro da lei contra os territórios indígenas. E isso faz parte da promessa de um candidato vitorioso que disse, uma vez na presidência, nem mais 1 centímetro de terra para os índios. E que ameaça entregar as etnias para os pentecostais. Então, nesse momento, nossos olhares, nossas preocupações e nossas forças devem estar voltadas para o Supremo Tribunal Federal, onde há juristas conhecedores da história do Brasil, do povo brasileiro, porém, temos que estar alerta para qualquer tipo de manobra daqueles mais conservadores e reacionários que também se escondem lá. Esse é um momento muito sério, porque uma vez que o Supremo Tribunal decida, vira política, que pode ser amplamente aplicada em detrimento
das lutas até hoje dos povos indígenas, das etnias, para manter seu território e conquistar o direito de ter seus territórios. Eu quero lembrar que aqui no Brasil tem duas áreas, duas províncias indígenas, digamos assim. Uma é artificial, que é o Xingu, né, as reservas do Xingu, que foi criada por um governo democrático, foi criado por um grande militar, que era o Marechal Rondon, que ousou dizer antes morrer do que matar, isso saído de um militar inacreditável, um grande pensador positivista, e ele criou essa perspectiva de sobrevivência dos povos indígenas e levou à prática, ele mesmo descendente de uma etnia importante. Pois bem, além disso, além dessa área do Mato Grosso, existe o município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Lá é outra área absolutamente indígena, onde oficialmente se fala a língua portuguesa e o Nhengatu, a língua boa, a língua geral. O prefeito é de uma etnia, não sei no momento, talvez seja Tucano, que é a maior etnia que tem ali naquela área. As escolas da prefeitura, as escolas de primeiro grau, elas ensinam até a 8ª série na língua materna da criança. E depois disso, elas passam a ter ensino em português para o resto do currículo escolar brasileiro. Seus livros didáticos lá são produzidos pela Secretaria de Cultura do Estado, do Amazonas, na língua materna das crianças que vão. Aqui na proximidade entre Manaus e Rondônia, tem a reserva Vaimiri-Atuari, né, que ganhou a guerra criando essa reserva durante a construção da estrada Manaus-Porto Velho. Manaus-Roraima, Boa Vista. Pois bem, lá também o ensino é na mesma estrutura como manda a estrutura escolar do estado do Amazonas. Isso gerou uma revolução no Alto Rio Negro. Ali tem a Confederação das Nações Indígenas do Rio Negro. Ali no Rio Negro, eles têm uma editora, tem uma biblioteca virtual, né, na FOI, na Federação das Indígenas, e ali eles começaram a editar, e os jovens alfabetizados em Nhengatu e em português começaram a escrever as suas origens, a cosmogonia, e o pioneiro disso foi o Luiz Lana, um indígena Dessana, que depois se tornou chefe lá dos Dessana do Rio Tiquié, e o Luiz, cujo nome em Dessana é Tolomen Kenhiri, escreveu o livro Antes o Mundo Não Existia, que conta a cosmogonia de acordo com a cultura Dessana. Depois da publicação desse livro, primeiro, ele detonou vários estudos de antropólogos, doutores em antropologia, porque eles não tinham acesso à verdadeira história, tinham informantes, crianças que não tinham passado por iniciação, etc. Então, foram detonados por esse livro do Luiz Lana, que já está... O ISA publica uma nova edição. Este ano está fazendo 40 anos da edição do Antes o Mundo Não Existia, do Luiz Lana. Mas fora o Luiz, outros ramos, outros clãs Dessana leram e disseram, está tudo errado. O nosso clã acha que é isso, e começaram a publicar. E outras etnias também a preparar sua própria versão. No caso do livro do Luiz Lana, está em Dessana, numa página, no manuscrito, e em português, na outra página. O manuscrito original pode ser compulsado no Memorial de Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília. Eu estive recentemente lá visitando, e em minha homenagem eles retiraram do arquivo e colocaram numa mesa para que eu visse, depois de 40 anos, o manuscrito de Luiz.
A Madalena, a esposa do Luiz, já faleceu, ela foi contaminada por mercúrio numa mina, e já faleceu, e ele já abdicou a chefia dos Lessana, vive como um homem comum, e é o autor, ele é um autor indígena, e gerou uma geração de escritores, jovens escritores indígenas, no Alto Rio Negro. Eu devo dizer que nem eu consigo os livros que eles publicam. Que eles dizem, eu peço que eles me mandem, eles dizem, não, vem aqui buscar. Nós não temos serviço de entrega por correio, né? E eu não tive chance de ir, já fui muito quando era jovem, atualmente só de avião, e não tem mais avião de carreira de Manaus para São Gabriel. A gente tem que ou pegar carona com a Força Aérea, que não tem muito, é tranquilo você conseguir, ou fretar um avião. Isso é algo surpreendente. O chefe Suruí deve saber dessa importância. Eu tenho certeza que lá na aldeia dele deve ter jovens escrevendo a memória Suruí. E cada memória dessa é uma interpretação que cada vez se aproxima mais com a visão que a ciência tem da criação do universo. Na versão Tessana, o Big Bang acontece uma explosão que gera uma menina adolescente, Iebabeló, que é a avó do mundo. E dela parte toda a criação do homem branco até o surgimento no Alto Rio Negro de um buraco que tem lá, né, em Vapuí, Cachoeira, e de lá saiu toda a humanidade, todas as etnias, não só os povos indígenas. O único que foi apartado, porque a humanidade surgiu com o corpo adulto, sem nada na cabeça, não tinha aprendizado. Então eles tiveram que navegar num lago de leite que existia antes da criação do planeta Terra, e tinham 30 paradas, 30 casas da iniciação, onde os seres humanos aprenderam a ser humanos. Um deles se recusou, foi o homem branco. Ficou na margem, que a história diz, na margem dos enganos, bebendo ilusão. Então hoje os índios não precisam de nada para acumular. Eles têm tudo. A riqueza está na sua cultura. Se ele precisar alguma coisa, ele vai e tira da selva. Pede permissão para caçar um animal, do gênero daqueles animais, tem autorização, vai lá e caça, e leva para ele comer e divide com todo mundo. Enquanto isso, o homem branco precisa acumular tudo do lado de fora. O computador, o celular, uma roupa nova, o carro, a máquina de lavar roupa, tem que acumular tudo, porque ele não teve nenhum saber conquistado nessa viagem pelo Lago de Leite. É uma história belíssima e de um valor humano, de um humanismo extraordinário, não é? Com todos os vícios dos seres humanos, a inveja, a concorrência, né? A maldade, mas com todos os valores que enriquecem a humanidade. Não é? Eu queria mais uma vez exortar os que estão ouvindo aqui que se liguem no que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos assistir passivamente que os direitos conquistados a duras penas, às vezes com a extinção de povos inteiros, volte a regredir e volte para o tempo dos bandeirantes. Muito obrigado, Márcio. Nosso tempo já está estourando. Esse papo está delicioso, eu ficaria o dia inteiro conversando com vocês, aprendendo sobre a Amazônia. E de tudo que foi dito até agora, eu diria que a nossa iniciativa, que chamamos de Amazônia Mais 21, chefe Suruí, é baseada no diálogo. Não por menos se chama Fórum de Diálogos. Queremos ouvir todos que vivem na Amazônia, construir juntos um modelo que seja adequado e que responda às demandas das populações das cidades, da floresta e dos quase 25 milhões de brasileiros que residem na Amazônia, dos mais de 34 milhões que residem em toda a região pan-amazônica. Esse é o nosso esforço, conectar governos, academia, setor produtivo
e hoje há um novo olhar no setor produtivo em reconhecer as oportunidades da agenda ambiental, não somente uma agenda obrigatória de cumprimento de legislação, e eu talvez resida aqui a enorme oportunidade que temos quando fortalecemos o diálogo e as parcerias para a construção deste modelo sustentável que será perseguido por todos nós e construído por todos nós. Então eu quero aqui, com muita gratidão, chefe Almir Suruí, agradecer a sua presença, da sua esposa, ter aceitado o convite de conversar conosco, falar da sua experiência, do seu povo e da forma como vocês têm buscado desenvolver o seu povo de maneira sustentável. Então, chefe Suruí, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de aqui, temos pouquíssimo tempo para as considerações finais. Uma palavra final, chefe Almir Suruí, por favor. Ok, então eu que agradeço, né, pelo convite. A gente tem tentado construir um modelo de desenvolvimento dentro do território do povo Paiter. Então aqui eu quero dizer que nós temos um projeto de plano de negócio de turismo, plano de negócio de extrativismo, que é castanha, café, né? Temos, por que turismo, né? Porque dentro do turismo você pode trabalhar com educação ambiental, crescimento econômico, valorização cultural, né? E criando um modelo de desenvolvimento que você tenha consciência de fazer as coisas acontecer, né? Então, nós estamos sempre abertos para fazer esse diálogo de construção, que acreditamos que cada um de nós temos sua responsabilidade de construir um futuro melhor para todos, né? Então, assim, realmente é muito preocupante, Márcio, quando você fala desse processo que está tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o direito conquistado não pode retroceder, né? Tem que avançar para o melhor próximo, não retroceder para que a gente possa, então, achar que um ou menos que não tem um direito, né? Então, é realmente preocupante. Daqui para frente, acredito que as coisas têm que se avançar através de um diálogo, né? E respeitar o direito conquistado que tem chegado até agora. E esses direitos se juntarem para que a gente possa fazer um Brasil mais justo para todos. Obrigado, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, chefe Almir Suruí. Nosso tempo estourou, o link pode cair a qualquer momento. Uma palavra final, Gustavo, por favor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto envaidecido e honrado de participar desse fórum, juntamente com o renomado historiador Márcio Souza, a liderança indígena, ativista ambiental Almir Suruí, meu amigo particular. E fico feliz de poder falar sobre a Amazônia, sobre esse lugar. Nós da geografia chamamos isso de topofilia, que é amor ao lugar em que vivemos, né? Ou não necessariamente em que vivemos, mas ao lugar ao qual nos sentimos pertencidos a ele, né? E essa topofilia, esse amor por esse lugar que é a Amazônia, é que me faz pensar em viver melhor aqui. Em viver, quando eu falo em viver melhor, é toda a população amazônica. Trazer para essa região qualidade de vida. No sentido de que as pessoas que aqui vivem de forma harmônica, de forma sustentável e possam viver aqui por muito mais tempo, de forma com qualidade, de forma mais eficiente, de forma mais inteligente. Poder ter essa oportunidade, poder dar alguma contribuição com isso, me deixa muito feliz e faço mais uma vez aqui, deixo meu nome aqui à disposição para a Agenda mais 21, para estar sempre participando, para poder sempre contribuir de alguma forma com essas discussões, com esses fóruns, para a gente pensar no amanhã desse lugar que tanto amamos, que é a Amazônia. Obrigado, Gustavo. Márcio, rapidamente, sua palavra final. Eu só quero dizer ao cacique Suruí que todo o território brasileiro,
todo o território brasileiro, pertence às etnias. Nós todos somos invasores aqui. Para ficar aqui, teremos que pedir permissão e acompanhar as políticas propostas pelos chefes das etnias. O Brasil é indígena, sempre foi e sempre será. Muito obrigado a todos que participaram conosco, os nossos convidados, o nosso público que nos acompanha pela plataforma Amazônia21.org e pelos canais da CNI e demais parceiros. Em 5 minutos, iniciaremos os próximos diálogos.